A prova discursiva foi incluída no último concurso de escrevente do TJ de São Paulo. Mas e daí? Você sabe como se preparar para essa etapa? Se não, fica aqui comigo, que nesse vídeo eu vou te falar tudo sobre essa prova e também vou te dar 3 dicas para ajudar na sua preparação. Eu sou a professora Ana Cláudia Filippini e estou aqui no canal da Nova Concurso para te trazer o que há de mais atualizado a respeito de concursos públicos. Mas antes de começar, eu quero te convidar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, curta, compartilhe os nossos vídeos, isso é muito importante para que a Nova continue a produzir conteúdo de qualidade para você. Vamos então falar deste concurso e inclusive eu já trago uma novidade. A Nova, ela criou um grupo de estudos próprio para o Tribunal de Justiça de São Paulo para o concurso de 2026. Basta entrar no link que está na descrição desse vídeo, se cadastrar e começar a receber agora mesmo todas as novidades sobre esse concurso, além de aulas e materiais em PDF para estudar e conquistar a tão sonhada aprovação. E o que se sabe sobre este concurso de 2026? Simples. O último concurso, ele está em andamento, né? Um concurso que a prova objetiva e discursiva foram realizados no dia, em dezembro, né? Dia 5 de dezembro. E o que eu tenho aqui? Eu tenho com relação à previsão para este ano, porque foram criados 720 cargos de escrevente por meio de uma lei complementar de julho de 2025. Além disso, eu tenho mais de 3.000 cargos vagos de escrevente. O TJ, ele tem por hábito realizar concursos um atrás do outro, inclusive concursos até simultâneos. Por quê? Porque ele realiza esse concurso por regiões administrativas judiciárias. Ele escolhe as circunscrições conforme a necessidade e abre concursos para aquelas circunscrições. Isso faz com que essa expectativa de novo concurso ela fique muito forte. Como eu já disse, o cargo é de escrevente técnico judiciário, o requisito é ensino médio. Vagas ainda não se sabe, a banca é a VUNESP. A VUNESP tem um contrato com o TJ de São Paulo até 2027. A remuneração é de R$ 6.504,60, isso sem contar os benefícios que tornam esse cargo muito atraente. Agora deixa eu falar com relação à prova, tá? Especificamente a prova discursiva. O último concurso, então, ele apresentou essa novidade, que foi a inclusão da prova discursiva junto com a objetiva, só que com uma diferença. Enquanto a objetiva tem caráter eliminatório e classificatório, a discursiva apenas caráter eliminatório. Ela aumentou a quantidade, né, a duração de prova, que passou a ser 5 horas. Presta atenção nisso, que já eu vou voltar na questão do tempo para falar de uma dica, tá? Ela acrescentou, então, a prova e aumentou o tempo para a conclusão da prova. Essa prova, como eu disse, ela tem caráter apenas eliminatório e ela constava de uma redação de texto dissertativo argumentativo, que fosse coerente de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. O valor 40 pontos. Então era necessário que o candidato argumentasse, trouxesse uma tese, pudesse expor um pensamento, uma posição. Tá. Essa prova valia 40 pontos e para ser habilitado era necessário um mínimo de 50%, ou seja, 20 pontos para ampla concorrência. Já para as vagas especiais era necessário 16 pontos. O próprio edital, ele trouxe os critérios de avaliação. O primeiro critério era com relação ao tema. Então, o primeiro critério era se atentar ao tema e ter cuidado com o quê? Com a fuga do tema proposto, mesmo que parcial. Ou seja, às vezes a pessoa, ela gosta do tema, mas ela quer trazer um outro posicionamento. Isso faz com que aquela redação, ela tenha as fugas. E esses pontos de fuga, eles são muito cobrados, né? Esses pontos de fuga, eles trazem um prejuízo muito grande para aquele concurseiro. Ele pode, inclusive, zerar a própria redação, tá? Fugas parciais, essas fugas, elas podem fazer com que o candidato perca muito ponto. E a fuga total, ela vai fazer com que o candidato zere aquela prova discursiva. Segundo ponto trazido pelo edital, a estrutura. Como era um texto dissertativo ou argumentativo, era necessário que tivesse introdução, desenvolvimento e conclusão. Por isso que era importante o candidato ele se ater aos tópicos cobrados e poder desenvolver os tópicos, mas antes trazendo o que, né, o motivo, o que ia ser desenvolvido e no final uma conclusão só
sabendo que, por ser argumentativo, era necessário defender o ponto de vista. Só um ponto também que consta do edital é que não havia necessidade de trazer uma proposta de intervenção, tá? Na conclusão, era apenas para defender a tese, não era necessário propor algo. Com relação aos cuidados de avaliação, aqui eu já falei, para defender a tese, né? É importante a defesa da tese por ser um texto argumentativo, dissertativo e argumentativo, alguns cuidados, não usar o verbo na primeira e na segunda pessoa. A utilização tanto do verbo na primeira como na segunda pessoa, tanto do singular como do plural, faz com que a redação ela tenha um cunho informal. E a redação de concurso público ela deve ser formal. Então, na conjugação do verbo tem que se atentar para este fato. Evite usar o verbo, ou melhor dizendo, não use o verbo. Seja objetivo, formal ou coerente. Isso faz com que não seja permitido ou possível trazer alguns posicionamentos que sejam contraditórios, sem a utilização, por exemplo, de conectivos, como, por exemplo, por um lado, por outro lado. Neste ponto, essa coerência, ela mantém aquele caráter argumentativo e ela traz a posição daquele candidato sem, no entanto, trazer alguma questão voltada para o viés. O examinador, ele não quer saber o seu posicionamento na realidade, ele quer saber se você sabe defender pontos de vista. Ele quer saber se consegue ser objetivo e coerente com aquele tema proposto. Além disso, cópias, né? A pessoa que ela já vem com aquele texto já pronto, decorado, e ela vai trocando algumas coisas, isso revela a falta de autonomia, ou até mesmo aquele candidato que ele pega o texto de apoio e ele vai transcrevendo aquele texto de apoio. Isso faz com que o candidato perca muito ponto. Com relação à língua é a língua portuguesa. Inclusive, um dos critérios que faz com que a redação zere é a utilização de outra língua. Ou seja, a pessoa que resolve fazer a dissertação em outro idioma que não a língua portuguesa. Ou utilizar muitos termos estrangeiros sem a devida sinalização para isso, ou utilizar muito, mesmo com a sinalização. Isso faz com que o candidato ele perca ponto. Coesão, aqueles recursos coesivos como anáforas, catáforas, substituições, conjunções, fazer com que aquele texto ele seja fluido. Isso é muito importante. E a atribuição de zero, né? O próprio edital ele já diz quando que será atribuído nota zero. Quando, por exemplo, o candidato ele fugiu do tema proposto, ele se identifica na prova, ele deixa a prova em branco, ele não sabe articular a língua, ele escreve em outra língua, ou ele apresenta um texto ilegível e incompreensível. Aqui eu já vou falar depois, quando eu falar de uma dica, eu vou falar de uma dica que vai ajudar na legibilidade da sua letra. Também com relação a textos muito curtos, textos que não são autorais, curtos e com muitas cópias. E também aquele que, ao invés de trazer um argumento, ao invés de expor uma tese, aquele candidato, ele resolve fazer piadas, termos jocosos, ele ofende o examinador, ele traz uma recusa explícita de cumprir o tema proposto. Tudo isso faz com que a nota seja zero, a nota zero. Com relação às observações, também com relação ao tamanho. A banca, ela apresenta uma folha padrão, e aquela folha padrão, quando ela já elabora o tema, ela já pretende que o candidato ele escreva todas aquelas linhas. Então, a finalidade é escrever dentro daquelas linhas propostas. Isso significa que se o candidato ele escreve menos, ele vai ter aquela pontuação reduzida. Inclusive, o último edital diz que se não forem escritas 20 linhas ou menos, não é possível atribuir nota máxima. Se forem textos muito mais curtos, com 15 linhas ou menos, haverá uma redução da nota, e também aqueles textos incompreensíveis também terão a nota reduzida. Incompreensível, palavra ou outra. Agora, ilegível é atribuição zero de nota, tá? E agora, como que você vai se preparar para essa prova? Como que você vai se preparar para garantir a sua aprovação no TJ de São Paulo?
Bem, eu vou falar a dica, mas antes eu vou te trazer uma grande oportunidade. A Nova ela está oferecendo o curso de escrevente técnico judiciário com desconto de 50%, mais o plano de estudos grátis. Está saindo de R$ 525,60 por apenas 12 de R$ 21,90 ou R$ 262,80 à vista. É um curso completo em videoaulas, PDF, autossuficiente, plano de estudos feito por especialistas, tutoria especializada, atualizações garantidas durante o tempo do curso, áudio e material de aulas para download e professores especialistas. E esse curso está aqui na descrição deste vídeo. Agora sim, eu vou te trazer as dicas. Primeira dica que eu te dou para começar a sua preparação: treine em folha própria. Um grande erro dos candidatos é fazer a redação, fazer o treinamento ou numa folha de caderno ou no computador. Por que eu estou falando isso? Você precisa se familiarizar com aquela folha. Por quê? Vou mostrar de novo o slide. O que a gente tem aqui? Uma folha mais achatada. Essa é uma folha da VUNESP. Percebam que ela tem uma parte superior, que é um cabeçalho, e depois ela tem as 30 linhas, e são 30 linhas que ocupam menos de uma folha A4. Isso significa que há uma necessidade de saber o tamanho da letra para poder redigir essa redação. É necessário saber quantas linhas, por exemplo, você vai gastar com uma introdução, com uma conclusão, para poder ter um desenvolvimento bem feito. Isso é importante. Ao treinar na própria folha de redação, você ganha muito na sua qualidade de estrutura, né, a parte estética mesmo, também com relação à letra, além de se familiarizar com aquela folha que vai ser muito importante para a sua prova, para garantir a sua aprovação. Então essa é a primeira dica. Quando for treinar a redação, treine na folha própria. Treine, faça a redação pelo menos uma vez por semana. E vá treinando para quê? Para saber desenvolver, saber escrever, desenvolver temas. Primeira dica. Segunda dica, também com relação à legibilidade. Encontre a caneta ideal para o seu texto. Eu coloquei aqui 3 tipos de caneta. A caneta de ponta meio, né, 0,5 milímetros, a caneta de ponta 0,8 milímetros e a caneta mais tradicional de 1 milímetro. Por que isso? Simples. Porque o tamanho da letra, ela influencia tanto na legibilidade como também na quantidade de conteúdo que você consegue colocar dentro de uma folha. Quanto menor a caneta, mais a letra fica legível, menor a ponta, mais a letra fica legível e também mais conteúdo é possível colocar. Por quê? Porque ela fica menor. Ela acaba dando mais espaço para que aquele candidato ele consiga escrever. Então, se eu pego um tema que eu sei bastante, que eu quero discorrer sobre esse tema, eu quero pôr argumentos, eu quero colocar mais coisas, uma caneta de ponta firme, ela vai me ajudar muito. Agora, eu não sei muito sobre o tema, eu sei escrever, mas eu não preciso de tudo isso, eu não preciso espremer a minha letra, eu não preciso. Então, o que eu faço? Eu coloco uma caneta de ponta mais grossa. Essa caneta 1, por exemplo, ela é perfeita para preencher o gabarito. E também, na hora de levar, leva mais de uma caneta, leva uma caneta de ponta mais fina e uma de ponta mais grossa, para quê? Para na hora saber qual das duas utilizar. Se sabe muito, quer escrever bastante coisa, usa de ponta mais fina. Se não, utilize a tradicional. Eu coloquei a intermediária, por quê? Porque eu falei ideal, mas tem que ser ideal para você. Por mais que a minha letra fique mais bonita com a de ponta menor, eu estou dando o meu exemplo, eu escrevo muito forte. Então, meu peso na mão ao escrever faz com que a caneta ela comece a falhar já no segundo parágrafo. Então, para mim, não funciona. Então, é necessário que você encontre a sua caneta ideal e para o tipo que você vai fazer. Então, teste as canetas diferentes e percebam que todas são elaboradas, são feitas, né, com material transparente. E a última dica é com relação ao tempo. E aqui, o tempo diferente. Por quê? Porque não é para você cronometrar somente o tempo que você está gastando na sua preparação em casa. Você também tem que fazer esquemas inteligentes. Porque chegando uma hora e você vê que não vai ser possível, por exemplo, fazer um rascunho, se você souber esquematizar conforme os tópicos, olha, o tópico 1 está pedindo critérios e valores, o tópico 2 está pedindo pontos favoráveis e pontos contrários. Se você faz isso e faz esse esquema, na hora de passar a sua redação a limpo e você não conseguiu,
não conseguiu finalizar o seu rascunho, ou você não conseguiu fazer o rascunho, com esse esquema bem estruturado, você vai conseguir sim garantir uma boa nota na sua redação. Pois essas são as 3 dicas que eu te dou para a preparação. E mais uma vez, eu te convido para estudar com a metodologia única que descomplica e organiza a sua preparação, que já aprovou mais de 100 mil alunos. Por isso, se inscreva no nosso grupo de estudos e também dê uma olhadinha nessa oportunidade que é o curso da Nova para escrevente técnico. Os dois estão aqui na descrição desse vídeo. E eu espero que tenha gostado. Até a próxima e bons estudos!